Irmãos, então, nós iniciaremos o capítulo 11 da nossa confissão de fé. Esse capítulo vai ser um pouco mais extenso, creio eu, e hoje eu vou estar fazendo uma introdução a respeito do que é a justificação. Então, o que é a justificação pela fé? Ela é uma das principais doutrinas do cristianismo. Martinho Lutero, com relação a essa doutrina, ele disse: essa doutrina é a cabeça e a pedra fundamental. Por si só, ela gera, alimenta, edifica, preserva e defende a Igreja de Deus. E sem ela, a Igreja de Deus não poderia existir nem por uma única hora. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele diz assim: ele afirmou que a justificação pela fé é a grande doutrina central de todo o protestantismo. O pastor John Piper, ele disse: pregar e viver a justificação pela fé glorifica a Cristo, resgata pecadores desesperados, encoraja santos imperfeitos e fortalece igrejas frágeis. Então nós vemos que o cristianismo, que nós vamos aprender hoje no cristianismo, a respeito dessa doutrina, a justificação pela fé, ela foi uma doutrina fundamental durante a história do cristianismo. E nós vemos que esses grandes homens de Deus sempre olharam para essa doutrina e eles viram sempre essa grandeza de Deus nessa doutrina. E então nós hoje estaremos estudando a respeito da justificação pela fé. E o que é a justificação pela fé? A justificação, ela é um ato jurídico ou uma sentença divina, na qual Deus declara perdoado todo pecador que crer em Jesus. O teólogo Luiz Burkhoff, ele define assim: a justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, baseado na justiça de Jesus Cristo, que todas as exigências da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Então a justificação, ela é um ato jurídico, é um único ato, ou uma sentença, que ao Deus nos justificar, Ele nos declara por um único ato, perdoado de todos os pecados, perdoado todo pecador que crer em Jesus. Então, essa palavra, no grego, ela é baseada em uma ação judicial, em um ato judicial, a qual nós somos considerados, declarados justos pela justiça de Cristo, que todas as exigências da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Então essa justificação é um ato único dado por Deus judicialmente, a qual Ele vai declarar justo os pecadores pela justiça de Cristo. E o que significa? Que quando nós falamos da justiça de Cristo por nós, significa que todas as exigências da lei estão satisfeitas em Cristo por nós. Então isso é a justificação pela fé. É um ato único judicial, que Deus declara pecadores como justos mediante a justiça de Cristo. Então, a justificação é o contrário de condenação. Quando nós falamos de justificação, é o oposto de condenação. A justificação é um ato único e legal, que
que remove a culpa do pecado e restaura o pecador à sua condição de filho de Deus, com todos os seus direitos, privilégios e deveres. Então é um ato único, que Deus vai remover a culpa do nosso pecado e vai nos restaurar a condição de filho de Deus. Então, ao contrário do que é a condenação, a justificação é um ato que vai nos tirar a culpa, remover a culpa e nos restaurar a condição de filhos de Deus. O pastor Samuel Waldron, ele diz assim: a justificação, ela não é uma mudança em nós, é um veredito sobre nós. No ato da justificação, Deus age como juiz e não como cirurgião. Então, a justificação é uma declaração e santificação é uma transformação. Mas é a partir da justificação que o Espírito Santo inicia no pecador todo o processo de santificação até a sua glorificação. Então nós devemos fazer essa distinção entre justificação e santificação. A justificação, ela não é uma mudança em nós. A justificação é um ato jurídico, é um veredito sobre nós. Então, no ato da justificação, Deus ali está agindo como juiz e não como cirurgião. Então, a gente precisa de fazer essa distinção entre a justificação e a santificação. Quando nós somos justificados, nós somos declarados em um único ato, justos, pela obra perfeita de Cristo, por nós. E essa justificação, ela não ocorre em nós mudanças. Não há a mudança por causa da justificação. A mudança, ela vai ocorrer após a justificação. Após Deus nos salvar, é o momento então que inicia a santificação, que é algo que nós vamos ver depois. Mas a justificação em si é um ato a qual Deus declara pecadores como justo. A mudança no coração do homem, ela vem depois da justificação. Então isso é importante para nós, porque muitas vezes nós achamos que, pelo fato de não houver naquele momento, naquele instante, uma transformação, uma mudança de coração naquele momento, uma mudança na vida da pessoa, a gente acha que ela não foi salva, ou não foi perdoada. Mas a justificação, ela não trata de santificação. A justificação, ela trata de perdão jurídico. Isso que é importante nós entendermos. É um perdão dado por Deus. Ele é o juiz. E ele então dá esse perdão, ele declara pecadores como justos. E depois da justificação é que vem a santificação. Então, a santificação depois ela vai ser um processo até a glorificação. Mas a justificação é o ato inicial, que nós fomos perdoados por Deus. Então, a nossa confissão de fé, ela diz assim: aqueles a quem Deus chama eficazmente, Ele também os justifica gratuitamente. Em Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses chamou. E a esses que chamou, esses também ele justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Então nós já estudamos a respeito do chamado eficaz. Então, aqueles que Deus chamou de forma eficaz, nós vemos que existem dois tipos de chamado.
o chamado externo e o chamado interno. O chamado externo é quando nós ouvimos a pregação, ouvimos a evangelização, ouvimos a Bíblia. Quando nós então ouvimos, aquele chamado é o chamado externo, que é o chamado que chega diante dos nossos ouvidos, diante dos nossos olhos, é o chamado externo. Mas e o chamado eficaz? É o chamado interno. É quando essas palavras que chegam aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, elas agora penetram dentro do nosso coração. E esse chamado interno é o que nós chamamos de chamado eficaz, que nós já estudamos. Então, todos aqueles a qual Deus chama de forma eficaz, a qual Deus chama dentro do coração, que chega a palavra dentro do coração, essas pessoas, elas serão o quê? Justificadas gratuitamente por Deus. Então, todos aqueles que são chamados de forma eficaz, a qual Deus chama pelo coração, dentro do coração, eles então também os justifica de forma gratuita. É o que diz Romanos, capítulo 3, versículo 24, somos justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo. E também Paulo diz, no Romanos 8,30, que todos aqueles que ele chamou eficazmente, que ele chamou, a esses ele também justificou. Aqueles que ele chama eficazmente, ele também os justifica. Então, nós passamos por essas etapas. Predestinou aqueles que são escolhidos desde a eternidade por Deus. Esses, no tempo em que nós existimos, nós então somos chamados por Deus. E esse chamado entra no nosso coração. E quando a palavra entra em nosso coração, o que acontece? Nós somos então justificados por Deus. E no final nós também seremos glorificados. Então você vê que são etapas. Primeiro ele escolhe, ele vai chamar pelo evangelho, você ouve agora a voz do Senhor no teu coração, não somente nos ouvidos, e então agora ele vai passar pelo processo de justificação, que Deus agora vai te declarar justo pelos méritos de Cristo. Então, somos justificados gratuitamente, não por meio da infusão de justiça em nós, mas por Deus perdoar os nossos pecados, considerando-nos e aceitando-nos como pessoas justas. É o que a nossa confissão de fé fala, nos ensina. Justiça infundada significa, é uma justiça adquirida ao longo da vida. Já a imputada significa que a justiça é colocada imediatamente em quem crê. Então, na época da constituição da nossa confissão de fé, no ano de 1689, ali estava passando por aqueles momentos a qual a igreja havia se dividido. Parte dela permaneceu católica romana e a outra parte protestante. E a nossa confissão de fé, ela vai deixar claro a distinção entre as duas religiões, do catolicismo com o protestantismo. Então, já nessa parte, ele vai nos ensinar o quê? Que a justificação, ela não é por meio da infusão, ou seja, não é por meio de algo adquirido ao longo da vida, como no catolicismo romano vai ensinar. Nós vamos ler também um pouco sobre isso. No catolicismo romano, a justificação, ela é infundida, significa que ela é derramada, no sentido de que ela é colocada no homem durante toda a sua vida. Então, os protestantes falaram que não, isso está errado. A justificação, ela não é adquirida ao longo da vida, não é derramado ao longo da vida, não é um processo a justificação. A justificação
é um ato único de Deus, a qual Deus nos declara justo, como em um tribunal. É uma sentença de tribunal. Você não chega no tribunal para ser julgado por um juiz, e o juiz vai esperar você a tua vida inteira, para no final da tua vida, declarar você culpado ou inocente. Não é assim. Você vai lá num julgamento, acabou ali o momento do julgamento, já bate o martelo, e ele fala, culpado ou inocente. E a justificação é isso. É um ato jurídico que Deus bate o martelo e declara aqueles que creem em Jesus como inocentes, como justos. Não porque são, não porque está neles, mas por causa da justiça de Cristo. Então, nós cremos dessa forma, não por infusão, mas nós somos justificados porque Deus, Ele perdoa os pecados. Após nós crermos, a nos arrependermos, somos perdoados e considerados como pessoas justas e aceitas por Deus como pessoas justas, em um único ato. Em Romanos 4, do 5 a 8, diz assim: mas, ao que não trabalha, aqui ele está falando de Abraão, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O fato de crer em Cristo, de crer em Deus, somos atribuídos a justiça em nós pela fé. E assim também que Davi declara, ser bem-aventurado o homem, a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, apagados. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então nós vemos que a justiça de Deus, ela é perfeita, e ela é atribuída a nós, no momento em que nós cremos, como foi com Abraão, como foi com Davi, como foi com qualquer outro homem de Deus. Quando eles creram em Deus, o que aconteceu? A justiça de Cristo foi colocada neles. E eles então, por causa da justiça de Cristo, foram declarados justos no tribunal de Deus. Então isso é a justificação. Isso acontece como um ato único, e não como uma infusão, como um derramamento, como algo que vai ser adquirido ao longo da vida. Não, é um ato único de Deus, quando nós cremos em Jesus de forma verdadeira. De forma contrária a esse pensamento nosso, o Concílio Católico de Trento, assim como nós temos a nossa confissão batista reformada, a Igreja Católica ela também tem a confissão dela, e essa confissão está lá no Concílio de Trento, as normas que eles creem. Então, nesse Concílio de Trento, declarou que a graça ela é infundida no coração do crente, ou seja, derramada ao longo da vida no coração do crente, resultando numa justiça que é inerente, ou seja, dependente da justiça do próprio crente. Essa justiça inerente precisa então ser aperfeiçoada pela santificação e purgatório. Eles creem na graça infundida e não na justiça imputada. Parece uns termos meio difíceis, mas vocês vão aprendendo. Aqui tem um monte de os jovens que vão se tornar aí teólogos, pastores, mestres, então vocês vão já familiarizando com alguns termos teológicos. Então, essa graça infundida, o que é? A graça que é dada por Deus ao longo da vida. Então, o que eles ensinam? Que Deus não declara imediatamente o homem absolvido, mas ao longo
longo da vida, Deus vai derramando, aí o homem vai se santificando, buscando, no final vai para o purgatório, que é o estado intermediário, onde eles ensinam, que não tem na Bíblia, mas eles ensinam, que vai então ser purificado de todos os pecados, para depois ser salvo. Então você vê que no catolicismo romano, eles ensinam que a salvação ela é um processo, e que a pessoa ela nunca terá certeza da sua salvação, porque a salvação no catolicismo romano depende do homem, depende do que o homem faz, depende das atitudes do homem. Então, como é um processo, não há uma certeza, não há uma justiça naquele momento. E como está envolvido precisa da justiça também do homem, porque depende, uma vez que ela é inerente significa dependente, uma vez que a graça, essa sendo derramada no coração do homem, essa justiça, ela vai ser dependente agora da justiça do próprio cristão, e para ser aperfeiçoada, precisa de passar por santificação e purgatório. Então eles vão ensinar o quê? Uma graça infundida, mas nós não, nós cremos o quê? Numa justiça imputada. Então, como se notou, quando a justificação, ela é misturada com a santificação, que é o que eles fazem, eles fazem de tudo, né? Juntam todas as coisas num só processo. Então, quando é misturado, o que acontece? A base para a justificação torna-se a justiça imperfeita do próprio pecador, em vez da justiça perfeita de Cristo. Então, se a justificação, ela depende de nós, o resultado final não é uma justiça perfeita, é uma justiça imperfeita, porque a nossa justiça, ela é imperfeita. Por mais que nós nos esforcemos por buscar, por santificação, por obediência, ainda assim é uma justiça imperfeita. E por isso que nós devemos crer somente na justiça perfeita de Cristo. Ele é quem é justo de forma perfeita. Então por isso que nós não cremos dessa forma. Porque se nós crêssemos que somente no final de nossas vidas, após todo o processo, para sermos salvos, essa justiça ela seria imperfeita. Por quê? Depende de nós. Mas quando nós cremos na justiça perfeita de Cristo, ela é dada de forma imediata. Olha o que o Concílio de Trento, ele ensina. Isso aqui é a confissão de fé da Igreja Católica Romana. Eles dizem assim: se alguém disser que os homens são justificados, seja pela imputação da justiça de Cristo somente, seja pela remissão de pecados somente, ou mesmo que a graça pela qual somos justificados é somente o favor de Deus, seja ele anátema, maldito. Então, para os católicos romanos, se nós dissermos que nós somos salvos somente pela justiça de Cristo, eles falam: vocês são malditos. Se dissermos que somos salvos somente pela redenção em Cristo, eles chamam nós de malditos. Se dissermos que a graça de Deus é somente um favor de Deus sobre nós, eles também chamam de malditos. Porque eles creem na salvação por obras, na salvação do homem cooperando com Deus. Aí você imagina, homens cooperando com Deus para a salvação. Qual que é o resultado disso? É um resultado que não fecha. Porque o que nós podemos fornecer a Deus de bom em nós para irmos para o céu? Nada. É por isso que a justiça de Cristo, ela é suficiente para nos salvar, porque é uma justiça perfeita. Deus não precisa de completar a cruz dele com nós. A cruz dele é suficiente para salvar qualquer pecador que confessa Cristo com fé e se arrepende dos seus pecados. Mas dentro do catolicismo romano, eles falam que não,
que isso é algo maldito, falarmos que somente Cristo salva, porque isso acabaria desmontando toda a estrutura teológica deles, a qual há vários mediadores, a qual há obras para a salvação, a qual há relíquias sagradas, a qual há vários tipos de processos, né? Inclusive o próprio purgatório, que é um processo final, para a pessoa passar para depois ser salva, mesmo que o purgatório não está escrito na Bíblia, e eles creem nisso, a Bíblia é bem clara, que somente por meio de Cristo que seremos salvos. Então, quando nós então ensinamos que é somente por Cristo, somente pelo perdão dos pecados, somente pela graça de Deus como um favor, nós estamos o quê? Mostrando que o nosso pensamento é totalmente contrário do pensamento católico. E quando nós lemos isso aqui, nós hoje podemos observar que muitas igrejas protestantes, que no início eram totalmente contrários à teologia católica romana, hoje muitas dessas igrejas abriram espaço para novamente trazer para dentro da sua denominação religiosa conceitos católicos romanos. Então você vai perguntar para um protestante o que precisa para ser salvo, ele vai dizer uma lista de coisas. Preciso de crer em Jesus, preciso de obedecer à lei, preciso de batizar, preciso disso, preciso de dar o dízimo, preciso de ir na igreja. É uma lista enorme, né? Porque no conceito que é passado hoje em muitas igrejas evangélicas, é o mesmo conceito católico romano, que não é somente Cristo, mas também obras. Por isso é tão importante nós entendermos a justificação pela fé. É um ato único, que Deus declara pecadores como justos por causa da justiça de Cristo. Nossa confissão continua ensinando para nós que nós somos justificados gratuitamente, não por coisa alguma realizada em nós ou feito por nós mesmos, mas unicamente por causa de Cristo. Romanos 5, 17 a 19 diz assim: se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então nós reinaremos em vida por graça, por meio de Jesus Cristo, não por meio de nossas obras ou cooperação com Cristo. Por isso, pois, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, que ofensa? O pecado de Adão. Quando Adão peca, esse pecado dele trouxe juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça. Que justiça? A cruz de Cristo. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então é isso que nós observamos a respeito da justificação. A justificação é um único ato de justiça, feito por Cristo, para nos trazer graça a nós. A justificação que nos dá a vida, ela vem somente por meio de Cristo. Você não vê Paulo falando que, olha, pelo ato de Cristo na cruz, mais as suas obras e sua obediência, mas você ser batizado e vir à igreja. Não envolve nós, como a confissão diz, não envolve nada feito por nós, nem realizado em nós, mas tudo unicamente por causa de Cristo. Então a justificação é um ato feito por Cristo a nós, não é por nossas obras, não é por sermos bons, não é por o que fazemos ou viermos a fazer, mas tudo
por meio de Cristo. Então somos justificados gratuitamente, não por Deus imputar em nós como justiça a nossa própria fé, ou seja, o ato de crer, ou qualquer outra obediência evangélica, mas por imputar em nós a obediência ativa de Cristo a toda a lei, e a sua obediência passiva em sua morte, como total e única justiça nossa. Filipenses 3, 8 e 9 diz assim: para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo eu justiça própria, Paulo diz, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Então nós somos salvos, não pela fé na fé, não é porque eu tenho fé na fé, ou porque tem fé, mas porque a nossa fé, ela está colocada em Cristo, porque nós confiamos em Cristo, por causa da justiça de Cristo, e não por causa que eu tenho fé na fé, apenas por crer, como as pessoas dizem, né? Se você perguntar para as pessoas, você crê em Deus? Creio, todo mundo crê em Deus. Não é esse tipo de fé, é uma fé a qual ali nós colocamos toda a nossa confiança na obra substitutiva de Cristo por nós. Então não há justiça própria em nós. Então quando nós falamos sobre salvação, a salvação ela não acontece em nós porque temos uma boa moralidade, porque somos pessoas boas, porque nos declaramos religiosos. Não acontece por causa disso. A salvação, ela não é por nossa justiça, nada do que fazemos e nada do que viermos a fazer, mas sim por aquilo que Cristo fez por nós. É por isso que o cristão, ele tem certeza da sua salvação, porque ele entendeu que a salvação dele está plenamente nas mãos de Cristo. Agora, olha ao contrário, se eu ensinasse para vocês que a salvação está em suas mãos, como você poderia ter certeza que você iria para o céu? Olha para nós, tem dias que nós estamos bem, tem dias que nós estamos maus, tem dias que nós obedecemos mais a Deus, tem dias que desobedecemos a Deus, tem dias que somos mais santos, tem dias que nós vacilamos e acabamos falhando, pecando. Se estivesse em nossas mãos a salvação, nenhum de nós, primeiramente, não nos salvaria. E segunda, ninguém teria certeza da sua salvação, porque no momento em que depende de nós, nós sempre falharíamos. Mas quando nós entendemos que depende totalmente daquilo que Cristo fez por nós, aí nesse momento, nós então temos certeza que iremos para o céu, que teremos uma eternidade com Deus, porque nós cremos na perfeição da obra de Cristo por nós. Então, é sempre a justificação por meio da fé em Cristo, na justiça de Cristo. São justificados todos os que recebem a Cristo e nele descansam pela fé, nossa confissão diz. E esta fé não atende a si mesmo, é dom de Deus. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. São justificados todos os que recebem a Cristo e nele descansam e creem em seu nome. Romanos 5,17. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A justiça de Deus
ela é um dom, ela não pode ser conquistada de nenhuma forma por nós, porque é um dom que vem somente de Deus, somente Deus pode nos dar. Em Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, todos aqueles que recebem a Cristo de coração e nele descansam pela fé, se entregam realmente a Deus pela fé, e estes pela fé não têm a si mesmo, mas é dom de Deus, esses são aqueles que são justificados por Deus. É por isso que nós precisamos de Cristo, precisamos do dom de Deus, da justiça de Deus sobre nós. A justificação, ela possui 5 características básicas. Eu vou falar 5 características a respeito da justificação, para nós podermos focar mais e nos lembrarmos a respeito disso. Primeiro, a justificação, ela se origina em Deus. Romanos 3, 21 e 22. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então nós temos que entender que a justificação, que esse ato jurídico, que Deus declara justo os pecadores, por causa de Cristo, pela obra de Cristo, essa justificação, ela inicia-se com Deus. Então a justificação pela fé é a manifestação da justiça de Deus sobre os pecadores. É Ele quem toma a iniciativa de perdoar o homem de todos os seus pecados, declarando-lhes que não existe mais nenhuma condenação contra ele. Ele é o autor da justificação, a qual não pode ser obtida pela obediência humana à lei de Deus, porque ela vem pela graça de Deus sobre nós, e não por nada do que viermos a fazer. Então é Deus quem toma essa iniciativa, e Ele de perdoar os nossos pecados. Há uma justiça que provém de Deus, então ela se origina em Deus. É Deus quem vem até nós. A Bíblia diz que não fomos nós quem escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu. A justiça, a justificação parte de Deus. Olha como o homem, ele é totalmente dependente de Deus. Ele precisa de Deus, que Deus haja em seu coração. Então nada acontecerá. Nós podemos vir à igreja, nós podemos nos dizer religiosos, podemos cantar louvores, podemos afirmar que somos cristãos, mas se a justiça verdadeira de Deus não alcançar as nossas vidas, nada acontecerá. É Ele, é dele quem parte a justificação. A segunda coisa a respeito da justificação é que a justificação, ela é pela fé. A justiça de Deus, ela é recebida mediante a fé. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Romanos 3, 22. Ela é mediante a fé em Jesus. A justificação não acontece por causa da fé, mas por meio da fé. A fé é a mão vazia que se apega a Cristo. Fé significa se apossar, receber, olhar. A fé justifica, porque concentra toda a atenção em Cristo. A fé não tem nenhum merecimento, ela apenas recebe o presente de Deus.
Então, a justificação, ela acontece por meio da fé. A fé é como o pastor Samuel Waldron, ele diz, que é a mão vazia que se apega a Cristo. Então, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de pessoas que não têm nada em si mesmo. E por isso se apega totalmente à obra de Cristo. Isso é a fé. Tem pessoas que entendem a fé de uma forma diferente. Ela acha que a fé dela, que ela, por causa que ela tem a sua fé, acha que será salva. Mas não, a verdadeira fé é a fé que reconhece que não tem nada para oferecer a Deus. Por isso se apega totalmente a Deus. Precisa de Cristo. Precisa de olhar, como diz aqui. A fé significa se apossar do quê? Da cruz de Cristo. Receber Cristo. Olhar para Cristo. É essa fé que justifica. É aquela fé que concentra toda a atenção em Cristo e não em si mesmo. Quantas pessoas não estão na igreja dizendo, não, eu tenho fé, eu sou fiel nos dízimos e às ofertas, eu sou uma pessoa boa. Não é essa fé. A fé que salva, a fé que justifica, é a fé que reconhece que nós não somos nada, ao contrário. Hoje, esse movimento gospel, movimento coach, ele enche a bola das pessoas, joga o homem lá para cima, chega ao ponto do homem falar, eu vou para o céu porque eu creio. Não, eu vou para o céu porque eu não sou nada, mas a minha esperança está colocada totalmente e somente em Cristo. Olha a diferença do falso evangelho com o verdadeiro evangelho, da falsa pregação com a verdadeira pregação. A verdadeira fé, ela reconhece a sua miséria e a sua dependência totalmente em Cristo. E é isso que nos salva. É nós quando concentramos toda a nossa atenção em Cristo e não em nós, e não em nossas obras, e não em nossa obediência. Por mais que nós fazemos algo, porque nós queremos agradar a Deus, mas não é por causa disso que somos salvos. Somos salvos quando nós olhamos para Cristo e reconhecemos que as nossas mãos estão vazias, ao ponto de nós podermos somente nos apegar a Cristo. Então é isso que é justificação pela fé. Por isso que há muita confusão de que tipo de fé. É essa fé que nos salva. A fé que reconhece que nós não somos nada, mas que Cristo é tudo. E com as mãos vazias de miseráveis pecadores, nós nos agarramos totalmente na obra perfeita de Cristo. Terceiro, a justificação, ela é uma necessidade de todos. Porque em Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como todos os homens são pecadores, logo, todos necessitam do perdão de Deus. Então a justiça de Deus é necessária para todos, judeus e gentios, religiosos, não religiosos, pessoas morais e imorais, porque todos erraram o alvo, todos pecaram, então todos precisam da justiça de Cristo. Não há ninguém que não precise da justiça de Cristo. Todos precisam, porque todos pecaram. Apesar dos nossos olhos, como pessoas, como humanos nesse mundo, talvez nós olhamos para um e achamos que um precisa mais que o outro. Mas não, todos precisam de igual modo, porque não há justiça em nós que possa nos salvar, a não ser a justiça perfeita de Cristo. Ou nós nos agarramos totalmente em Cristo para sermos salvos, ou não seremos salvos, porque a nossa justiça não entra no céu. Você acha que você vai chegar lá no céu com as suas mãos cheias de pecados, com o seu caminhar cheio de pecado, com a tua vida cheia de pecado durante a tua caminhada neste mundo e vai entrar no céu? Não vai. Mas quando você então confia totalmente
na justiça de Cristo, aí sim é diferente. Quarta, a justificação, ela é gratuita. A justificação, ela é um presente que Deus concede ao homem, como Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Romanos 3, 24. A palavra gratuitamente, no grego, significa como um presente, sem pagamento, sem precisar de fazer nada, pagar por nada. A palavra graça significa por um favor imerecido. Ela não pode ser comprada por obras humanas ou conquistadas por méritos pessoais. Ela é exclusivamente pela graça. Então, a justificação, nós sermos perdoados dos pecados, sermos salvos, declarados justos diante de Deus, é algo que é gratuito. Você não paga para isso. Não são as tuas obras, não é o teu esforço, não são os teus méritos, não é a tua moralidade, não é a tua integridade que te fará entrar no céu, mas sim a integridade de Cristo, a justiça de Cristo, as obras de Cristo, a cruz de Cristo, é por meio dele. Então Deus, ele nos dá a salvação de forma gratuita. Então não é Deus mais obras. Eu não pago pela salvação. Eu não faço algo para merecer a salvação. Eu não compro salvação, porque ela é gratuita. Não é por obras, mas é gratuita. É um presente de Deus para nós. E o último ponto. A justificação se baseia em Jesus Cristo. A salvação, ela é gratuita para o pecador, mas ela teve um alto custo para Deus. Para nós a salvação é grátis, mas para Deus custou a vida de seu Filho. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que existe somente em Cristo. É por meio do sacrifício de Jesus que Deus toma a culpa do pecador e a atribui a Cristo. E a justiça que há em Jesus Cristo é imputada ao pecador. Jesus pagou a pena em nosso lugar, e por isso nenhuma condenação há para aquele que nele confia. É o que nós já estudamos, da dupla imputação. Então, por meio de Cristo, Deus, ele toma a culpa do pecador e coloca em Cristo. Então, na cruz, o que acontece? Quando Jesus ele morre na cruz, ele pega os nossos pecados, e os nossos pecados ele leva sobre ele. Na cruz, então, há uma condenação, há uma justiça sendo feita. E essa justiça, ela perdoa os nossos pecados. Por quê? Porque os nossos pecados foram condenados em Cristo naquela cruz. E a justiça de Cristo naquela cruz, ela agora é colocada em nós. Então, por isso que nossos pecados foram perdoados, e por isso que nós nos tornamos justos. Porque Cristo carregou os nossos pecados na cruz, e da cruz, Cristo nos colocou em nós a sua justiça. Então, por causa disso, nós somos salvos. E não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje eu fiz uma pequena introdução a respeito deste assunto, mas nós continuaremos nas próximas semanas, se Deus assim permitir, a respeito ainda da justificação pela fé. Mas hoje nós fizemos uma pequena abordagem, tentei ser o mais claro possível para nós entendermos o que é a justificação.